Olá, olá, ouvintes do PowerCast, iniciando aqui mais um episódio e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre distribuição de intensidade de treino. Bom, vocês que acompanham nossos episódios aqui já sabem que a gente já conversou, né, com vários professores, vários treinadores e o assunto sobre o processo de treinamento não tem fim. Mas o legal é que a gente vai escutando e somando vários pontos de vista e também várias experiências, né? Porque de fato o treinamento ele é algo muito complexo. E hoje o assunto é sobre um ponto, mais um ponto de todo esse processo, né? Que talvez ainda seja pouco discutido entre ciclistas, treinadores, mas que no meio da ciência vem sendo muito estudado nos últimos anos. O quanto de todo o seu treino você permanece em cada zona? O quanto cada tempo de zona representa um percentual do total do seu treino? É importante a gente olhar e monitorar para essa distribuição de intensidade durante os treinos? Pois bem, essas são algumas perguntas que a gente tem, e para trazer muita informação sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui conosco dois professores. Primeiro aí o professor Renato Barroso da Silva, que hoje é professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e também, mais uma vez, a ilustre presença do nosso mestre Kinobi do treinamento de força, Everton Crivoy. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer fazer alguma coisa com o Everton, né, cara? O Everton já é sócio aqui do podcast. Já ouvi, acho que uns 2 ou 3 com ele, sei lá. Fala, pessoal, um prazer. Aí, Renatão, sempre um prazer estar com vocês aqui, né? Aliás, podcast eu posso pedir música hoje, é a minha terceira participação, né? Então já estou virando sócio, depois pode me mandar também a participação dos lucros do final de ano da empresa também, é tranquilo. E é sempre um prazer estar com vocês, ainda mais com o Renato, aí, né? Grande amigo de longa data, que a gente vem trabalhando junto, é o meu mestre mentor, aí o Renatão. Tô com alguma dúvida, eu ligo para ele. Aí ele me manda uns artigos. Essa semana ele mandou uns artigos de 1972. Eu não tinha nem internet na época, mas ajudaram bastante. Obrigado, Renatão. Já fica o meu agradecimento. É um prazer aí estar com vocês de novo. Obrigado. Boa, e para compor essa roda de bate-papo aqui, a gente tem presente hoje eu, Gustavo, também estamos com a Ana Luísa. Ei, pessoal. Danilo Caruso. Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem. E Paulinho Maia. Salve, salve, galera! Vamos que vamos! Então é isso aí, galera. Vamos para a nossa conversa. Bom, vamos começar com o Everton aqui hoje, que já está ficando de casa, né? Já vai pedir música aí daqui a pouco. Eu estou preparando o Spotify aqui para poder rodar aqui ao vivo. Aí, ô Everton, o pessoal aqui mais ou menos já te conhece, pode ser que tenha gente nova na área. Então, se apresenta aí brevemente e conta também se tem alguma novidade aí desde a última vez que você veio falar com a gente. Enfim, fica à vontade. Então, pessoal, como eu falei, é um prazer estar aqui de novo, né? Então, meu nome é Everton Crivoy, trabalho, né, como professor universitário, treinador, consultor na parte de fisiologia. Sem muita novidade por enquanto, viu, Gustavo? Tudo indo na mesma, trabalhando. A novidade é que está crescendo, né? A procura vem crescendo, a CRV Sport Science ali dando cada vez mais consultoria, novidades com atletas novos aí para o ano que vem já fechados, para janeiro a gente começar fazendo, mas ainda não posso dar um spoiler dos nomes, depois eu conto para vocês. Nós estamos trabalhando, estamos na batalha. Obrigado pela oportunidade. O pessoal escutou o episódio, né? Para quem não escutou ainda, vai lá, episódio 19. Falamos aqui sobre treinamento de força. Vocês ficaram curiosos, procuraram seu serviço aí, viram que era de qualidade, né? Então, é isso aí, cara. Professor Renato, conta aí para a galera um pouquinho quem é você. Né? Hoje você está atuando como professor, quais são suas linhas de pesquisa, como é que você tem desenvolvido o seu trabalho? Bom, vou agradecer de novo o convite, mas é difícil falar de mim, cara. Não gosto muito de ficar falando de mim. Enfim, eu fiz o mestrado e doutorado na IFE-USP. O doutorado eu sou contemporâneo do Everton. Acho que eu terminei 6 meses antes, alguma coisa assim. 1 ano antes, no máximo. Então, nós tivemos bastante contato durante o doutorado. Logo depois que eu terminei o doutorado, eu prestei o concurso aqui na FEF Unicamp, fui aprovado e estou aqui desde 2014 já, não parece,
mas já faz quase 8 anos, né? Para quem está ouvindo isso em 2021, ainda tem 7, né? Mas estou indo para o 8º ano já. O que eu fiz no mestrado e doutorado foi investigar a adaptação ao treinamento de força. E o que acontece é que muita coisa que eu estava investigando no doutorado, no mestrado, era mecanismo de hipertrofia muscular. Mas o que eu comecei a perceber é que a gente investigava a população que a gente não é que a gente não gostava, a gente queria falar sobre hipertrofia para uma população e, na verdade, a gente estava investigando outra. Então, eu comecei a mudar um pouco a linha para trabalhar mais com esporte, que realmente é o que eu gosto. E aí, esporte, vamos falar de tudo, né, cara? Mas eu gosto bastante de natação, né? Eu tentei ser nadador, não vou falar que eu tentei ser nadador, eu treinei natação, vamos colocar assim, no passado. Mas durante a pandemia eu comecei a pedalar, não tanto quanto o Danilo, quanto vocês aí, quanto o Everton, mas pedalava na garagem aqui com um rolo. E depois, mais recentemente, que as academias abriram, aí eu comecei a remar na academia. Então, não estou dizendo que eu vou virar remador, né? Mas estou remando. Mas eu gosto de investigar a corrida, gosto de investigar o ciclismo. Isso tudo tem parceria com o Everton também. E futebol. Futebol, porque tem um aluno meu que ele tem acesso a atleta de alto nível de futebol, então a gente está investigando bastante futebol agora também. Boa, cara. Ô, brincadeiras à parte aqui, velho. Fiquei curioso para saber onde você nadava, porque você pedala na garagem e rema na academia, ué. Então. Ô, Danilo, você ia falar alguma coisa? Tinha uma reganha, nadava na banheira aí. Não, né? Tinha uma reganha em casa, né? Quando eu tentei nadar, foi no Clube Paulistano, em São Paulo, e depois de um tempo eu fui pro Corinthians, lá em São Paulo também. Legal, cara. Bom, galera, a gente está aqui para falar hoje de um assunto que é muito importante, né? Que é essa questão da distribuição, da intensidade dentro do treino, e que talvez seja um dos pontos que a gente pode manipular que vai ter uma grande influência no treinamento do atleta. E aí, o Renato, traz para o pessoal aqui um pouquinho o que seria, né? O que se refere a esse termo distribuição e se ela é considerada, vamos dizer assim, um método de periodização ou se há uma diferença, né, entre distribuição e periodização. Gustavo, a pergunta é filosófica, né? Quase, né? Porque a periodização, vamos começar pela periodização que é mais conhecido, né? Ela é algo que a gente acredita que funciona quando você quando você divide o tempo total que você tem de preparação em períodos, e cada período ele tem um objetivo específico, né? Então, os mais comuns aí são os períodos de preparação básica, preparação específica e o competitivo, né? E aí você você divide o tempo total nesses períodos de acordo com o nível do atleta, enfim. E aí você traça objetivos para cada um desses períodos. Quando a gente fala de distribuição de intensidade, a gente não está considerando necessariamente os períodos, né? Vamos falar de distribuição de intensidade, o que tem hoje na literatura bom, quanto tempo do treino do atleta eu não vou falar que ele perde, mas que ele utiliza em cada uma das zonas de treinamento, né? Então, essas zonas de treinamento elas são divididas, vamos dividir didaticamente em 3 aqui. Eu sei que tem pessoas que vão dividir em 5, 7, 12, 55. Mas vamos dividir em 3 aqui, que quando a gente consegue fisiologicamente ter parâmetros para essas divisões. E aí, quanto tempo o atleta utiliza na zona 1, na zona 2 e na zona 3. E aí vai ter o percentual de tempo utilizado em cada uma dessas zonas, considerando o treino inteiro, né, do seu período inteiro de treinamento, sei lá, 16 semanas, 30 semanas, o ano inteiro, 52 semanas. E aí, então, quanto tempo desse que você treinou que foi em zona 1, zona 2 e zona 3? Só para contextualizar para o pessoal, tem um episódio que a gente falou de zonas de treino com o Gerson, né? Eu acho que isso ficou bastante claro. Mas quando ele fala de 3 zonas, a gente está mais acostumado a usar um modelo de 5 ou 7 zonas, né? Mas o modelo de 5 zonas que é o mais comum, a zona 1 e 2 é o que ele se refere como zona 1, a zona 3 o que ele se refere como zona 2, e a zona
3 que ele diz é a 4 e 5, porque provavelmente ele vai usar esse termo, ele, o Everton, esse termo durante todo o episódio, né? Tá, então você falou que o que importa nesse quesito é o tempo que o atleta fica em cada zona de intensidade. Então, se daí, por exemplo, se eu vou fazer um treino intervalado, o que vai contar é o tempo que eu fiquei em cada zona, seja de potência ou de batimento. E como é isso? Tem diferença entre batimento e potência quando a gente vai interpretar? Tem diferença, ô Danilo, porque a frequência cardíaca ela tem uma resposta atrasada, né? Então, quando você coloca lá que você vai pedalar a 250 watts, a sua frequência cardíaca ela sai, sei lá, de 100 batimentos cardíacos até chegar a 180, por exemplo, tem um atraso nessa resposta. Só que a potência ela começa imediatamente, né? Então você vai fazer um intervalado de, sei lá, de 4 de 8 minutos a 250 watts durante os 8 minutos, você vai atingir os 250 watts muito rápido. Sei lá, talvez em 5, 10 segundos você atinge, mas a sua frequência cardíaca ela vai atingir a zona 3, né, acima de limiar, talvez uns 45 segundos depois. Então tem um atraso. Tá? O que acontece é que, se você considerar pela frequência cardíaca, tem alguns estudos que estão considerando assim o início do esforço e o final do esforço, independente de se a frequência cardíaca ela já subiu imediatamente ou não. Então, iniciou o esforço, é meio retangular, assim, ela sobe, permanece e cai. Não é isso que acontece na realidade, mas é o que está sendo considerado para contabilizar aí o tempo em zonas, né? E assim, só complementando, Renato, isso é uma coisa que lá no escritório, lá a gente trabalha com muito atleta que usa potência, a gente sempre conversa com o pessoal, porque o uso de potência acaba otimizando bastante o tempo de treinamento do atleta. Então é igual você falou, o atleta ele tem que fazer o estímulo de 8 minutos, desde o instante 5 segundos até o instante 7 minutos e 59 segundos, ele está exatamente na potência que você prescreveu. Já com a frequência cardíaca, tem esse delay aí, que você comentou. Aí, Paulo, enfim, porque também tem um delay na hora que ela cai, né? Na hora que a frequência cardíaca cai. Então, o que tem sido considerado para a distribuição do tempo realmente é pegar assim, olha, o início e o final do esforço que você determinou. A frequência cardíaca subiu lá. Então, se você está prescrevendo pela potência, beleza, você determinou a potência do segundo limiar, ou como quer que chame aí, não sei como que o Gerson acabou definindo, mas vamos a gente falar a mesma coisa, né? O segundo limiar. Então, acima do segundo limiar, a potência está lá, pronto, já é um hit, já está na zona 3. E aí já começa, então, a contabilizar o tempo em zona 3. E aí, no intervalo, se for um intervalo passivo, ativo, desculpa, e caiu para a zona 1, vai contar na zona 1 esse tempo. Então, você foi para 250, voltou para 100, esse tempo que está em 100, ele já está contando em zona 1, independente do que aconteceu com a frequência cardíaca nesse período. Pô, legal. E aí, agora que a gente tem, né, essa distribuição, a gente tem o tempo ali em cada zona, o que a gente faz com isso, né? Como que a gente pode considerar se essa distribuição foi ideal ou não? Quantas porcentagem seria interessante um treino ter, né, em zona 1, zona 2, zona 3? Como que a gente pode fazer essa leitura? De novo, né, o que foi investigado e tem na literatura aí, mas são estudos bem interessantes, porque eles são estudos retrospectivos, né? O que são estudos retrospectivos? Eles pegaram atletas de alto nível durante anos e aí analisaram os registros de treino e foram contabilizados para trás, né? Então tudo o que aconteceu em cada uma das zonas. Então nesses atletas eles tinham contabilizado, eles tinham as zonas de treino, eles viram quanto tempo os atletas eles utilizaram, eles treinaram em cada uma das zonas. E aí acho que o primeiro artigo que realmente que batizou uma distribuição que é bastante utilizada hoje foi, acho que em 2004, se eu não me engano, com remadores, e ele batizou de distribuição polarizada.
O que ele quis dizer com distribuição polarizada? Tinha um grande percentual do tempo na zona 1, muito pouco desse tempo em zona 2 e o restante em zona 3. Tá? Mas o muito tempo, nós estamos falando de 80%, 90% do tempo em zona 1, quase nada mesmo, tipo 5% do tempo em zona 2, e aí vai ter o restante, 5%, 10%, 15% em zona 3. Tá? Esse é, não vou dizer que é o ideal, mas é o que foi observado em atletas de alto nível. E não foi só uma modalidade, não, foram várias. Tá? Tem remo, tem ciclista, tem patinação de velocidade, tem corredor, tem nadador, tem vários atletas de alto nível aí que tem uma distribuição próxima dessa distribuição que é chamada de polarizada. A gente tem também, Renato, outros tipos de distribuição, né? Igual a piramidal, que também é outro tipo de distribuição que talvez você poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona. Mas eu queria entender se hoje em dia a distribuição polarizada ela é a mais amplamente utilizada ou se eu escolho de acordo com o nível de treinamento do meu atleta, de acordo com a temporada. Existe um consenso assim do que fazer, do que não fazer? Essa pergunta é difícil. Depois o Everton me ajuda aí, porque eu sei que ele tem uma opinião um pouco diferente da minha. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Tem muita coisa que eu concordo com o Everton. Mas é porque, assim, quando você tem um atleta de alto nível, então vamos pegar um cara que corre a maratona para 2 horas e 10. Tá? Ou seja, o cara tem o segundo limiar dele próximo de 20 km por hora. Ele tem lá 19, 20 km por hora, é o segundo limiar dele. Então, ele tem uma amplitude de velocidades para trabalhar abaixo do primeiro limiar e entre o primeiro e o segundo, muito maior do que uma pessoa que corre os 10K, por exemplo, para 1 hora. Então, porque o cara que corre para 1 hora, ele está fazendo o quê? Vou fazer a conta aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas vai dar 6 o quilômetro, é isso? 6 o quilômetro, o cara está correndo a 12 km por hora. Esse é o segundo limiar dele, basicamente é o segundo limiar dele. Então, ele não tem muita amplitude para ele correr, sei lá, o primeiro limiar dele vai ser o quê? 10. E antes disso, ele está fazendo o quê? Ele está trotando, né? Mas tem gente que vai ter o primeiro limiar para baixo, o primeiro limiar dele vai ser a 8, que é um trote andando rápido. E que, eventualmente, a frequência cardíaca até sobe mais do que se o cara estivesse correndo. Então, talvez essa distribuição, a polarizada, ela possa ser mais aplicada quando você tem realmente esse range maior. Então, falando de corredor. Ciclista provavelmente não é igual, porque não tem essa transição da caminhada para a corrida. Né? Talvez remador não seja a mesma coisa. Mas se a gente pensar em corredores, a gente tem esse limitador. Tá? Bom, agora respondendo a primeira pergunta que você fez, que eu acabei ignorando, desculpa, o que é a distribuição piramidal? A distribuição piramidal é quando você tem o maior volume, o maior percentual do seu treino em zona 1, o segundo maior percentual do seu treino em zona 2 e depois um percentual mais baixo em zona 3. Então, aí é a pirâmide, né? Porque aí você tem um grande aqui, então se você virar, tem um grande aqui, um menor que é a segunda e um menorzinho que é lá em cima. Por isso que acabou sendo chamado de piramidal. Né? E você vai encontrar resultados positivos com qualquer uma distribuição. Se você pegar um atleta amador e você aplicar qualquer treino para ele com qualquer distribuição, ele vai ter resultado. Se você pegar um atleta amador um pouquinho melhor, aí você já começa a precisar ter uma distribuição mais adequada, um volume melhor, né? Algumas coisas que você precisa acertar melhor. Mas qualquer uma vai acabar dando resultado. E aí, no alto nível, talvez seja mais importante, então, estudar e ter uma distribuição polarizada, como os artigos têm mostrado, e que, na verdade, os artigos estão reportando algo da prática, né? Algo que acontece no treinamento dos atletas de alto nível, né? Que ninguém inventou isso, foi lá e coletaram os dados dos atletas de alto nível e estão simplesmente mostrando para a comunidade isso. Muito legal. E quero trazer o professor Everton para a conversa, tá quietinho ali.
Você está bem próximo da prática, né, Everton? Tem alguns atletas que a gente sabe, consultando sempre treinadores que trabalham tanto com ciclismo de estrada quanto com mountain bike. E então, eu queria um pouco da sua visão quanto à distribuição nas diferentes modalidades, porque para a gente não aprofundar ainda tanto, mas pensando no tipo de esforço em cada modalidade, se isso deve diferir a distribuição ou não, como é que você enxerga isso? Então, na verdade, o Renato falou que a gente discorda, a gente não discorda muito, não. Acho que a gente concorda em tudo, a gente só expressa de maneira diferente, talvez, mas ele trouxe um ponto que é perfeito, né? Assim, que quando você pega um atleta, depende do nível de desempenho, ele vai ter melhoras, né? Independente de como eu vou organizar essa distribuição. Eu vejo que essa distribuição polarizada, de novo, né? Eu tenho um pouco de cuidado, assim, a gente tem que ter uma prática baseada em evidências, eu acho que isso é fundamental, não tem como eu fazer a prática por experiência totalmente, mas a gente tem que tomar cuidado com aquela coisa que eu falo da síndrome do último artigo, né, ou que cientificamente está na moda, né, então começa a vir o polarizado e todo mundo quer aplicar polarizado em todo mundo, então qual a modalidade que ele faz, quantas vezes por semana ele treina, qual o nível de desempenho dele, né? Como é que eu aplico polarizado no cara que está treinando comigo 3 vezes por semana, né? Ele vai ficar fazendo o quê? Como que ele vai fazer essa distribuição, né? Então é algo a se pensar. Tem um trabalho bem bacana, mas diferente do Renato, que guarda os autores de 1962, o que eu li ontem eu já não sei quem escreveu, né? Eu juro que eu leio, mas eu não consigo guardar o nome. Mas ele compara uma periodização feita, toda a distribuição feita bonitinho, do jeito que a cartilha manda, com a distribuição feita pelo Garmin, né? O que o relógio manda. Então, quando ele faz, sabe que você termina de fazer um treino e fala, você tem que descansar 48 horas, né? E ele vai acompanhando esses padrões, assim. E no final das contas, atletas amadores, né? E eles melhoram igual, né? Então, parece que eu acho que o grande segredo da distribuição não é nem um cálculo matemático, mas é você dar o estímulo fraco quando tem que ser fraco e dar o estímulo forte quando tem que ser forte, né? Então, eu vou mais para essa linha. E talvez quando a gente analisa os atletas, né, por que eles têm essa distribuição polarizada, os esquiadores lá que o Seiler traz, é porque realmente eles treinam forte quando tem que ser forte, treino de porrada, e aí depois o cara tem que treinar leve até ele conseguir recuperar de novo, né? Então não tem muito segredo nesse sentido. Então eu vejo que seria mais ou menos essa a distribuição. Quando a gente fala com os treinadores, aí também o negócio piora, né? Porque tem treinadores com atletas muito bons, de alto nível, que são adeptos do polarizado, e os atletas têm resultados muito bons, e tem treinadores que preferem trabalhar sempre mais em limiar, né, em alta intensidade, e que também tem resultados, né? Então, eu não sei se acho que é muito característica também da resposta de indivíduo para indivíduo, né? Eu acredito que tem atleta que responde bem a volume, tem atleta que já não responde do mesmo jeito a volume. Então, é a ciência do treinamento, né? Tem as evidências, mas a gente tem ferramentas para a gente ir aplicando e monitorando para ver o que o atleta está respondendo e como ele está respondendo. Então, eu acho que é muito mais a gente prescrever com base na adaptação que eu quero e no monitoramento e depois ver o que aconteceu com a carga no final. Como é que foi essa distribuição no final, do que às vezes pensar muito numa distribuição prévia, não sei. Acho que então uma coisa que ficou clara entre o polarizado e o piramidal é o tempo de distribuição, principalmente na Z3, né? O que tem a Z3 aí? Por que a Z3 ela pode ou não ter mais tempo nessa zona? Quais são as capacidades que eu desenvolvo? Fala um pouquinho dessa diferença adaptativa entre esses dois modelos relacionados principalmente à Z3. Não sei se é para mim ou para o Everton, mas eu já atropelei o Everton. Na Z2 e na Z3, tá, Ana? Porque na verdade, o que acontece na piramidal é que a Z2 sobe, a Z3 cai, e na polarizada a Z2 cai e a Z3 sobe. Né? Então, tem a diferença nas duas zonas. Tá? Só para dar uma contextualizada também, vamos dar uma viajada aqui um pouquinho, porque
Eu não sei quem foi que cunhou o termo 80-20, tá? Nesse treino polarizado. Tá? Eu não sei se foi o Seiler ou se foi um cara que escreveu um livro. Ele é um treinador, mas ele é um escritor que chama Matt Fitzgerald. Ele tem uns 3 livros que o título do livro é 80-20. Tem 80-20 running, 80-20 triathlon e 80-20 alguma coisa lá, não lembro como que é. Então eu não sei exatamente quem foi que deu o nome. Mas é que o 80-20 é 80% na zona 1, né, que seria abaixo, e o 20... Não, é o mesmo cara que escreveu esse livro aí, mas não é esse livro. Então, 80% é o que em zona 1 e 20% seria acima disso. Tá? Aí, mas é que o 80-20 ele é um negócio que foi meio marqueteiro, porque o 80-20, eu não sei quem já ouviu falar, isso veio um cara da administração de empresa, de economia, que é o 80-20, que é o princípio de Pareto. Né, que 80% dos seus resultados vem de 20% do que você faz. Né? Então, se você colocar lá 20% ou quase isso acima do segundo limiar, no piramidal, a gente está imaginando que 80% do resultado vai vir desses 20% do treino que você faz. Né? Outro dia a gente estava discutindo, ontem, né, na reunião do grupo de estudo, a gente estava discutindo um estudo que ele fez com indivíduos ativos, né, mas bem ativo, né, porque o VO2 dos caras era de 60 e tal, e mudou o que os indivíduos faziam naquela época. Mas eram suecos, tá, Gustavo? Você tá lendo? O cara era sueco e na década de 80, então eles eram bem mais ativos. E aí colocou os brother ali para fazerem, durante 50 dias, eles estavam esquiando quase 6 horas por dia. Eles faziam um treino de esqui 6 horas por dia e não bastava ter o esqui, o cara carregava uma mochilinha de 25 quilos nas costas. E aí, após esse período longo aí, né, de 50 dias, ele percebeu, ele avaliou um monte de coisa e não tinha mudado praticamente nada. Na perna do indivíduo que já era mais treinado, não tinha mudado praticamente nada. Aí a gente estava discutindo e falou assim, então o treino em baixa intensidade não faz efeito. Né? E aí a discussão foi assim, e aí cai, né, o 80-20, porque muito provavelmente ele faz efeito, em combinação com os outros 20. Então eu preciso treinar esses 80 para ter, junto com os outros 20%, para que eles juntos tenham algum efeito. Bom, e aí a gente entra num outro ponto, Ana, que virou, quase está virando igreja, quase religião no cenário internacional da literatura, que é quem defende intensidade e quem defende volume no treino aeróbio para adaptação mitocondrial. Então, tem alguns pesquisadores que estão falando assim, olha, eu preciso de bastante volume para que eu tenha adaptação mitocondrial. E tem gente que fala assim, não, eu preciso de muita intensidade. Então, tem um pesquisador do Canadá que ele lançou um livro, tudo bem, é para saúde, não é para atleta, ele investigou muito o HIIT, a moda do HIIT começou lá em 2003, 2004, 2005, e esse pesquisador canadense foi um líder, né? Foi um pioneiro na história, ele lançou um livro, não é recente, talvez tenha uns 8 anos já, que se chama One Minute Workout, que ele defende a ideia de treinos de altíssimas intensidades, mas o que ele faz? Ele aquece um pouquinho, né? Ele defende que aquece um pouco, ele vai fazer 4 repetições de 15 segundos, que vai dar 1 minuto. E com isso já seria suficiente, então, para ter os estímulos de treinamento. Bom, um atleta realmente não vai treinar só 4 séries de 15 segundos numa sessão de treino, né? Mas a pergunta foi, então, tem benefícios treinar em alta intensidade? Tem. Então, o treino em alta intensidade parece que ele, de uma forma geral, parece que ele melhora o funcionamento das enzimas que estão dentro da mitocôndria, que são responsáveis pela produção de energia de forma aeróbia. Enquanto que o treino em baixa intensidade, mas de alto volume, ele vai te trazer o benefício de aumentar a quantidade de mitocôndrias e o tamanho das mitocôndrias. E aí, então, você teria o melhor dos dois mundos, né? Que seria, eu preciso de um volume grande para aumentar a quantidade de usinas de energia, e o outro treino que é de alta intensidade, que eu vou trabalhar o funcionamento dessas usinas de energia. Então, eu precisaria do volume para uma coisa e a intensidade para outra.
Ô Renato, é até interessante porque eu tenho um atleta do ciclismo, hoje ele já está com 19 anos, eu comecei a treinar ele com 16, ele foi até vice-campeão brasileiro agora de ciclismo de estrada, e a gente já chegou num patamar onde a gente consegue fazer essas duas coisas, a gente já consegue treinar um volume bem alto e também colocar intensidade nesse treino dele, sabe? Até essa semana eu estava analisando um treino dele, o pessoal lá no escritório perguntou, Paulinho, mas assim, ele consegue fazer os estímulos num treino de 4 horas que eu mostrei pro pessoal. Falei, não, consegue, ele põe lá os 360 watts, fez 12 tiros de 4 minutos acima de 360 watts num treino tipo de 4 horas, sabe? Então, assim, ele já está tão bem treinado que ele já consegue fazer essas duas coisas. Só que, assim, é um trabalho que a gente tem mais de 4 anos que eu estou treinando ele. E foi um trabalho de formiguinha. E é bem interessante você falando isso aí, porque completa esse raciocínio do treinamento que eu desenvolvo com ele. Foi bom o Paulinho falar isso, porque minha pergunta era exatamente no sentido do que ele fala. Talvez até eu e o Paulinho difira um pouco no que a gente acredita aí, que vai gerar adaptação, e eu sei que muitos treinadores também diferem. Eu já conversei isso com o Everton há um tempo atrás, que o 80-20 ficou muito famoso, porque talvez seja até um jeito fácil de entender, né? 80% em baixíssima intensidade. Eu até gostaria de a gente falar que intensidade é essa, né? Porque é uma coisa que pega aí, se você vai tentar aplicar de alguma forma um modelo polarizado, e os 20% em alta intensidade. Mas isso pode ser, o que eu vejo muita gente fazendo é exatamente 80-20 na sessão. Então, praticamente, sei lá, dá paulada várias vezes na semana, só que põe um volume alto antes e um volume alto depois. A outra maneira de você trabalhar, chegando na mesma distribuição, seria você fazer sessões, sei lá, de 1 hora e meia super intensas, com os blocos mais concentrados ali, mais tempo em alta intensidade, e depois do dia fácil é realmente fácil. Você faz 3 horas de boa, sem os estímulos desses dias de baixa intensidade. Eu realmente vejo gente trabalhando das duas formas e queria saber a opinião de vocês quanto a isso, como que se confunde adaptação, não confunde, como é que vocês acham? Assim, entrando um pouco do que o Renato falou, lembrei também dessa parte de adaptação, né? Que quais seriam, além da parte mitocondrial, também eu acredito que tenha essas adaptações estruturais também, e um pouco diferentes se a gente pensa na parte neuromuscular, adaptação de tendão, psicolongamento e encurtamento, e outras adaptações neuromusculares que vão ajudar na eficiência mecânica, assim, né? Quando a gente fala da parte de biogênese mitocondrial, eu acho que a data vai ser difícil de novo, 2020 talvez, ou foi antes de 2020, porque eu estava dando aula presencial ainda, na pandemia não dei aula, e eu já dei esse artigo na aula presencial, deve ser 2018, um crosstalk do Gibala, que deve ser esse pesquisador, né, canadense que estava falando, e de um outro, não é 1970 não, é mais novo esse, o Gibala e o Bishop, se eu não me engano, tá? E aí eles, na mesma revista, no Journal Applied Physiology, sobre o que é melhor, o treino de alta intensidade ou o treino de longa duração e baixa intensidade para biogênese mitocondrial, para mitocôndria, adaptações mitocondriais. E aí, no final, 2 artigos na mesma revista, no final das contas, eles chegam quase à conclusão que ambos vão levar essas adaptações. A única diferença é a eficiência, lá, o time efficiency, né? Que eu faço em alta intensidade, então eu preciso ficar muito menos tempo fazendo, então ao invés de treinar 4 horas em baixa intensidade, eu vou lá e treino 1 hora, 40 minutos, sei lá quanto, em altíssima intensidade, e eu vou ter adaptações que vão direcionar para o mesmo sentido. Mas quando a gente pensa na saúde, isso é muito legal, né? Agora, quando a gente pensa no desempenho, no ciclismo, acho que só pensar nisso se perde muito, né? E aí a gente tem que enxergar é necessário outros estudos para tentar entender um pouco mais, de uma forma um pouco mais robusta, o que acontece em outras adaptações estruturais e até em tomada de decisão, né? Porque, assim, se o cara nunca ficar pedalando 4 horas, cara, numa prova ele vai ter que pedalar 4 horas, ele precisa ter passado por aquilo para que ele consiga tomar a decisão de ajuste da estratégia de prova dele, da distribuição de potência. Então, além de toda a parte
fisiológica da brincadeira, neuromuscular, metabólica, ainda tem essa parte psicofisiológica da coisa, de saber o que é 4 horas pedalando, o que são 4 horas e meia pedalando, para você conseguir distribuir a intensidade. E aí, Danilo, o que a gente faz, cara? Cara, difícil falar, depois o Paulo complementa aí também, mas, por exemplo, eu uso de todas as estratégias que eu posso ter na manga. Então, se eu quero fazer um treino mais pancada, mas eu quero gerar um desgaste menor, eu dou um treino bem intervalado, estruturado mesmo, de 50 minutos, 1h20, em que tem aquecimento, tem os blocos de tiro e acabou. Né? Então, um treino bem focado nessa parte do HIIT mesmo. Mas muitas vezes eu faço a mesma coisa que o Paulo trouxe agora, né? Então o cara vai fazer 4 horas e meia, 5 horas rodando, e a cada meia hora, a cada 1 hora, ele tem que fazer blocos de estímulos, né? E aí esses estímulos ainda entram num outro conceito também, que é o que? HIIT curto, HIIT longo? Qual o tempo do estímulo em alta intensidade? Então, às vezes, trabalha dentro dessas 4 horas, depois de 1 hora girando em Z2, ele faz um bloquinho curto de 20 segundos, de tiro de 20 segundos, tentando entrar mais naquela linha de potência máxima ali. E aí depois ele roda mais 1 hora e depois vai fazer um bloco com 20 segundos, mas depois ele sustenta mais 2 minutos, né, acima do FTP ainda. Então ele dá um tiro de 20 segundos e trabalha a sustentação, porque é o que acontece na prova numa fuga, né, ele já está pedalando há um tempão, o cara acelera, ele tem que acelerar atrás e sustentar essa aceleração. Então a gente vai mesclando muito, né? Acho que não dá para ficar muito preso nessa ideia de 1 hora de tiro, depois tem que ter um longão de 4 horas. Então acho que isso depende muito da ideia do treinador. O que eu penso sempre assim, estresse adaptação. Então eu não penso muito em carga externa de treino quando eu vou montar, eu penso muito mais na carga interna. Qual a adaptação que eu quero gerar? E aí, tendo essa adaptação que eu quero gerar, qual o estímulo que eu posso dar para levar a esse tipo de adaptação? E aí, se eu quero, por exemplo, levar uma adaptação mitocondrial, eu posso deixar o cara girar 4 horas, 4 horas e meia em Z2, falando de... Peraí, vamos contextualizar de novo, né? Eu estava falando de Z2 de 1 a 5. No Z1, no nosso Z1 aqui de hoje, rodar 4 horas e meia no nosso Z1 de hoje, né? Ou fazer 1 hora de treino com foco mais em Z6, Z5, no caso. Não, aqui no de hoje é de Z3, né? Z3 de hoje. Então, depende muito. E assim como o professor Everton comentou aí, uma coisa que eu levo bastante em consideração aí, principalmente para os atletas, porque assim, a gente tem os atletas amadores que só querem ter uma performance ali para andar bem com o pessoal no final de semana, e a gente tem os amadores sérios, que já são o pessoal que quer competir, e os profissionais. Então, assim, eu sempre busco ver as provas que os atletas fazem, ver a necessidade, o que acontece ali durante a prova, para exatamente planejar esse estímulo e deixar bem específico para o que o atleta vai precisar, entendeu? Então, às vezes o pessoal me pergunta, mas da onde que você inventou esse estímulo? Eu falei, cara, mas você precisa para competir essa prova. Essa prova é nesse perfil, toda hora vai ter fuga, igual a provas de circuito de volta australiana, toda vez que você passa na chegada é um sprint, entendeu? Então eu falo, pessoal, não, eu tirei isso do perfil da prova que você vai competir, que entra num outro ponto que vai ser especificidade, tá mais para frente aí. Eu fico pensando, porque eu acho que a organização das sessões de treino vai depender de qual o volume necessário, de a gente descobrir qual é o volume necessário de alta intensidade para você desencadear as adaptações que você quer. Não é qual é o volume mínimo que você precisa, porque isso a gente já sabe, qualquer coisa vai fazer em pessoas que não são atletas, mas em atleta a gente vai precisar de um volume maior. Então, qual que é o volume mínimo que a gente precisa para desencadear essas adaptações? Talvez para algum atleta não seja suficiente eu fazer, por exemplo, 4 de 5 minutos. Talvez para ele eu precise de 8 de 5 minutos. Então não adianta eu querer colocar 4, 5 minutos hoje, 4, 5 minutos amanhã. Eu preciso de 8 hoje para provocar as adaptações que eu queira. Só que quando eu faço 8 de 5 minutos, eu preciso que ele descanse amanhã. Ou que ele descanse no outro dia e ele não faça o treino intenso no outro dia. Então, eu acho que a gente precisa descobrir qual que é esse volume necessário
E o que acontece no dia pós-treino? Como eu contei aí, não sou atleta, mas o dia que eu fiz um HIIT, eu estou remando na academia, né? Então, o dia que eu fiz um HIIT, cara, minha perna estava moída no dia seguinte. Eu não conseguia mexer a perna no outro dia. Se eu fosse treinar qualquer coisa, tem que ser muito leve. Então, lógico, de novo, eu não sou atleta, mas eu imagino que se isso acontece comigo, vai acontecer também com o atleta, mas num nível, lógico, ele vai estar menos dolorido do que eu. Então, quanto que a gente precisa? A gente precisa de 40 minutos de HIIT no dia, né, de treino em Z3 no dia. É isso que a gente tem que ter. Ele consegue treinar HIIT no outro dia? Não. Então, outro dia não pode ter esse tipo de treino. Então, a minha opinião é mais nessa linha. Não adianta, se eu preciso de 8, de 5, não adianta eu fazer 4, porque eu quero treinar amanhã também. O lance é que você precisa acumular os estímulos no mesmo dia, porque no outro dia não resolveu. Então eu vou ter 2 dias meia boca, que não geram as adaptações que eu quero se eu tivesse treinado um dia certo. Acho que essa é a minha opinião aí. Não, o Renato trouxe uma outra coisa também. Tem essa característica de viajando e mudando do assunto, né? Não vou mudando, depois vocês vão puxando de volta. Mas lá na frente, lá atrás, né, que perguntou da diferença entre distribuição e periodização, que o Renato explicou muito bem ali, que é diferente, mas a galera hoje, quando vai para a prática, fica muito presa nesse negócio do 80-20, mas como que isso entra dentro da periodização? Né? E aí o Renato, na fala dele, assim, eu faço 2 hits seguidos, tudo, né? E aí, como é que você fala o que é o certo, né? E aí é uma provocação também, como você fala o que é o certo se eu tenho que fazer 80-20, mas eu também tenho a ideia da intensificação e do taper, né? Então, que eu vou gerar uma sobrecarga alta, vou gerar uma fadiga aguda no cara, depois tirar a carga para ele subir. Aí eu perco o modelo de 80-20 e vai totalmente pro saco, né? Eu faço outra coisa totalmente diferente quando eu estou num período antes da prova. Preciso fazer isso, não preciso. Então, essa é algo interessante. Até queria saber a opinião. Eu, como eu sou convidado, eu posso perguntar também. Como que é a opinião de vocês em relação a isso, né? Porque se eu sigo sempre 80-20, eu não consigo usar essas estratégias de intensificação e taper. Eu não consigo mudar muito o que? A minha periodização. Como que eu vou planejar o meu treino se eu sigo sempre uma receita? Eu posso interromper rapidinho, Everton, também, mas porque, na verdade, eu acho que o 80-20 é 80-20, olha. É porque depois a gente vai terminar isso aqui, vai todo mundo fazer 80-20, quando na verdade pode ser 90-10, pode ser 85-15, né? Enfim. Mas o que eu penso é que isso não é de uma sessão específica ou de um microciclo específico, já que a gente está misturando com periodização, mas isso vai ser no geral. Então, vai ter momentos em que isso vai mudar um pouquinho, sei lá, para 70-30. Você vai aumentar um pouquinho a intensidade aqui, diminuir os treinos de alto volume, mas no geral vai ser próximo do 80-20. O que 70-30 também não deixa de ser polarizado, né? É que ele está mais próximo um do outro. Mas eu acho que se a gente pensar no final da história, né, no final da temporada inteira, ele fez algo próximo do 80-20 aí, do 85-15, que é o que a gente está chamando aqui de polarizado agora. Eu concordo com o Renato quando ele fala isso, e é interessante porque a minha trajetória para aprender isso, quem me apresentou o treino polarizado foi o Renato, quando ele trouxe o Cérebro para o congresso, e um pouco antes do congresso a gente conversou, tal, ele me indicou os papers, e eu vim de uma cultura, de um treino mais bem de limiar, na verdade, e até o que eu tinha lido, que até então eu não lia tanto artigo científico, só alguns anos atrás, eu lia bastante livro, tinha lido alguns livros de teoria do treinamento esportivo mesmo, sabe? E para mim, treino abaixo do limiar, se eu fosse generalizar, não gera adaptação. Daí quando o Renato me mostrou esses papers, eu lembro que eu fiquei super curioso, e eu li um monte, porque eu falei, não é possível, tem algum problema aqui. Ou isso só funciona para atleta de elite, não funciona para amador, e eu fiquei lendo e tentando justificar, sabe? E foi difícil eu acreditar que o treino em baixa intensidade poderia gerar adaptação treinando, porque esse é o ponto. Eu não levo tanto em conta hoje a porcentagem.
talvez ela não seja tão importante, no meu ver. Mas o que é importante? A maior parte das sessões de treino ou do tempo de treino é feito em baixa intensidade. E isso vai gerar um resultado legal para aquele atleta. E daí, só me alongando um pouco mais, eu fui testar isso em mim quando entrou a pandemia, porque eu tinha me machucado em 2019, e daí eu tive um tempo de destreino aí de 6 meses, mais ou menos, até conseguir tratar uma tendinite. Aí entrou a pandemia, consegui tratar e comecei a treinar. E hoje, para mim, pessoalmente, eu não consigo utilizar outra distribuição. E acredito que consigo andar bem. Só que entra outras coisas juntos também. Quando você faz um treino abaixo do limiar, você chega em casa, você está descansado. Você senta para trabalhar, é uma beleza. Se você faz um treino entre os limiares, ou se você junta um monte de pancada, você fica em casa morrendo depois. Eu acho que o treino em baixa intensidade depende de quanto tempo você pedala também, né, Danilo? Uma coisa é você pedalar em baixa intensidade 1 horinha, que para você deve ser super sossegado. Outra coisa é você pedalar em baixa intensidade 4 horas, 5 horas, cara. Você vai começar a primeira hora tranquilo, a segunda hora mais ou menos, a terceira hora você já começa a falar assim, não devia ter feito isso, né? Então, aí na hora que você chega em casa, depois da quarta hora, aí você fala assim, parece que eu treinei. Tudo bem, você recupera mais rápido, mas eu não acho que é chegar em casa e falar, estou descansado depois de um treino longão desse, assim, de 4 horas. Eu acredito sim que se descanse mais rápido. E isso é um ponto até que eu queria trazer. Então, parece que treinar em baixíssima intensidade, abaixo do primeiro limiar, para a galera das 5 zonas, zona 1 e 2, gera sim adaptação. Grande parte dos treinos podem, eu não vou falar deve, mas podem ser feitos nessa intensidade, desde que você faça os treinos intensos bem feitos. Acho que essa é uma mensagem assim do episódio. Mas o quanto vocês acreditam que tem que aumentar esse volume? E daí, novamente, eu vou trazer a minha experiência pessoal para tentar, de alguma forma, ilustrar. Eu sou um cara que às vezes eu não gosto muito e também não respondo bem, eu fico cansado a fazer altos volumes. E mesmo assim, hoje, se você olhar no intervalos lá, que faz a distribuição pela frequência cardíaca, eu treino abaixo do limiar mais de 80% a 90%, bastante. E fica 10%, mais ou menos, ali em cima, e se for aí de sessão, eu faço 2 sessões intensas e 4 sessões em baixa intensidade. Mas eu não costumo fazer treinos de mais de 2 horas e meia, e boa parte dos meus treinos durante a semana são de 1 hora e meia, de 1 hora. E para o quanto que eu treino, para esse volume, mesmo de qualquer intensidade que fosse, eu acredito que eu estou andando bem. Consigo me defender muito bem se eu largar, tal, eu sei que a performance está ok. Então, eu tenho essa percepção que a galera acredita que para treinar polarizado, você precisa alcançar uma carga para gerar adaptação, então você precisa super aumentar o volume. Eu queria saber de vocês, assim, qual a percepção de vocês quanto a isso? Danilo, eu acho que depende de quanto que o cara já treina, né? Não adianta a gente falar, aumenta 25% se a gente não sabe nem quanto ele treina. Eu vou dar ideias aqui, ó. Eu sei que alguns ciclistas vão treinar mais do que isso, mas vou pegar aqui, é de uma maratonista aquática. Tá? Ela chega a treinar 100 quilômetros de piscina por semana. 100 quilômetros de piscina por semana é muito tempo, cara. É muito tempo. Vamos pensar que se nadar bem, vai nadar 5 quilômetros por hora. Então a gente está falando de 20 quilômetros, 20 horas treinando por semana. É bastante. Tá? Eu sei que tem ciclista que vai treinar mais, triatleta vai treinar bem mais, mas é bastante, 100 quilômetros. Se a gente pensar aqui na natação, o ombro sofre, né? O ombro sofre bastante. Desses 100 quilômetros aí, quanto que deve ser em Z3, né? O treino de alta intensidade, cara. Cara, parece que por volta de 10 a 15 quilômetros é o que é feito. Tá? 10 a 15 quilômetros é o que é feito em Z3. É bastante? É bastante, cara. Cuidar 2 a 3 horas por semana. Se a gente for pensar em tempo, é 2 a 3 horas por semana de Z3, cara. Não é pouco. É bastante.
Então, lógico, nós estamos falando de nadador que participou de Copa do Mundo, de Campeonato Mundial, né, que foi campeão brasileiro, enfim, não é qualquer coisa. Mas então, o quanto que o ciclista deve treinar? Cara, treinar 2 horas em Z3 por semana, e se a gente está assumindo que isso representa 10% do treino, ele vai treinar 20 horas na semana. Daí depende da velocidade que ele vai treinar. É pouco? Eu acho que é bastante, cara. Eu acho que treinar 2 horas em Z3 por semana é bastante. Como que você vai treinar isso? 2 sessões de 1 hora, 3 sessões de 40 minutos, tá? Numa semana. Tá? Então, quer dizer, é uma questão de aí organizar os treinos da semana para que você também consiga realizar os 2 ou 3 treinos de forma bem intensa. E aí, já voltando no 80-20, o 80-20 ele foi muito mais observado, não em relação a tempo, mas em número de sessões. Então, de cada 10 sessões, 8 eram em baixa intensidade e 2 seriam em alta intensidade. Aí, se for por tempo mesmo, por tempo em zona, aí dá por volta de 90% do tempo em zona 1. E aí o restante vai ser zona 2 e 3, mais ou menos. Por que tem a diferença? Vamos explicar por quê, né? Porque você pensar que das 8 sessões de treino vai ser em baixa intensidade, tudo bem, dá para entender. Só que os outros 20%, o cara faz aquecimento, ele faz os intervalos eventualmente passivos e tem também o final da sessão de treino, que é em baixa intensidade. Então, somando o tempo, ele vai acabar subindo para mais ou menos 90% de tempo em zona. Então, na minha opinião, cara, você treinar 10% do tempo em Z3 é treino, hein? Olha, cara, se ele treinar 20 horas, 2 horas por semana de treino em Z3 é bastante. Se ele treinar 10 horas, é 1 hora. Mas a gente está colocando proporcionalmente 10 horas. Ou 1 hora é bastante para quem treina 10 por semana. Cara. Acho que a gente falou isso até no episódio que o Everton participou do Tavinha, que eu tenho uma impressão na literatura que, até acho que eu já li alguém falar isso, que o ciclista treina um volume muito maior do que as outras modalidades, né, que são, entre aspas, parecidas, equivalentes. Você pegar o esqui, é difícil fazer sessões de mais de 2 horas, 2 horas e pouco, às vezes tem uma sessão na semana de mais de 4 horas. Quanto os ciclistas, realmente, tem paper também com ciclistas de Pro Tour, mostrando o treino deles, eles treinam, tipo, 4 horas diárias, com os treinos intensos e tal. O que você acha, Everton? Você acha que se o cara treina piramidal, o cara que está escutando aqui, piramidal ou de limiar, e ele quer mudar para polarizado, ele precisa aumentar muito o volume dele? É claro que é complicado, você não vai dar uma receita de bolo pro cara, mas sendo generalista. Não, acho que ele não tem que aumentar o volume dele, ele tem que mudar a distribuição dele. E acho que agora nessa que o Renato trouxe muitas coisas interessantes assim que resolvem até esse problema da prática, né? E voltando lá atrás, assim, que 80-20 é uma distribuição dentro de um período, que foi uma das primeiras coisas que falaram. Então a gente vê muito treinador querendo montar toda semana 80-20, né? E necessariamente não precisa ser assim, mas é um período. A gente tem que levar em consideração o que é um volume, né, em zona 3, que é o que o Renato falou. Realmente, o Renato estava pensando aqui, realmente, se você pegar um cara aí que vai treinar 15 horas por semana, um ciclista, nessas características de treino que a gente estava conversando antes, que o Paulo falou também, que ele vai distribuir, então das 4 horas ele vai botar uns estímulos. Se você pegar esses estímulos que ele fez nas 4 horas, vai dar no mínimo, no máximo, uns 20 a 30 minutos de alta intensidade distribuídos dentro das 4 horas de treino. Aí, se você for botar na semana mais um treino de pancada, efetivamente, você vai ter mais 1 hora de treino no máximo. E não vai ser pancada o tempo inteiro desse treino. O Renato falou, tudo bem, vai ser o estímulo de alta intensidade, né? Que é coisa pra caramba. E até se ele fizer realmente em Z3, ele não vai conseguir fazer os outros 2 dias em Z3 de novo. Ele vai ter que diminuir. Então, e eu vejo que na prática o pessoal quer aumentar muito volume o tempo inteiro falando de volume, né? Parece que o volume é a variável aí mais importante, mas acho que não é muito o volume, é a distribuição. A partir do momento que eu já tenho um certo volume ótimo de treino, né? Então, um cara que treina 15 semanas, eu me questiono quanto que ele precisa ir para 20, 22 horas, 15 horas por semana, ele precisa ir para 20, 22 horas de volume. Ou será que ele só mudar essa distribuição de treino
Fazer um treino leve quando tem que ser leve, um treino intenso quando tem que ser intenso, já não resolveria o problema dele, né? Agora, fazendo o outro lado também. Eu não sou muito a favor de aumentar volume, mas, né, no último brasileiro aí de estrada, eu senti que eu deveria ter subido um pouco mais o volume de um atleta ali, entendeu? Porque ele não conseguiu render direito. A prova de, Paulo me ajuda aí, 180 km com altimetria absurda. E a falta de volume pode ter pesado. Ele estava extremamente forte, ele está extremamente forte, então você tem que dar pancada, ele dá pancada em qualquer um. Prova curta, é difícil pegar ele. Mas quando jogou numa prova de 180 quilômetros ali, e aí me fez pensar de novo, né? Eu falei, cara, e aí, né? Será que ele precisava de mais volume? Eu preciso ter uma regra de volume, ou ele precisava de volume, mas eu senti que faltou volume no treino dele. Então, para ele, é que na próxima prova longa, eu vou tentar sair de 15, 16 horas para umas 20 horas, 22 horas de treino na semana, para ver se ele responde de uma maneira melhor numa prova mais longa dessa. Então, é algo sempre de se pensar, né? É bom que a gente nunca tem resposta, né? É bom que a gente nunca dá uma resposta. Né? Se você, o que eu faço? O que o treinador faz? Tipo, falei, sei lá, né? Se vira. Pode ser volume, pode ser intensidade. Mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que todo mundo que está ouvindo podia dar uma chance para treinar fácil, de verdade. Porque o que eu penso, cara? De novo, né? Eu não pedalo, mas eu vou remar, cara. E aí, quando eu estou remando lá, em vários momentos eu me pego falando assim, cara, eu quero fazer, porque eu coloco lá no computadorzinho lá, eu quero a distância que eu vou cumprir. E aí, no meio do caminho, eu começo a pensar em tudo que eu tenho que fazer no dia. E aí eu começo a pensar assim, cara, eu preciso terminar rápido. Então, aquele dia, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer devagar, que eu ia fazer em baixa intensidade. Mas aí eu começo a pensar em tudo que eu tenho no dia, aí eu falo assim, não, eu preciso terminar isso aqui mais rápido. E aí eu falei assim, não, aí eu começo a subir a intensidade. Aí no meio do caminho, assim, aí baixa aquela iluminação, né, e fala assim, estou treinando errado, cara. Ou eu paro e vou embora fazer o que eu tenho que fazer, ou eu baixo a intensidade e fico aqui o tempo que eu tenho que ficar. Então, eu acho que esse meio do caminho, que você fica lá, olha, eu vou até como eu consigo para cumprir essa distância, acaba atrapalhando essa distribuição que a gente está falando, que talvez treinar em zona 2, nesse modelo de 3 zonas, parece que é a pior estratégia, né? Treinar no meio do caminho lá, para quem é das antigas, o Everton começou lá, mas quem é das antigas vai lembrar do Daniel San e do Sr. Miyagi, né, cara? Andar na direita, seguro. Andar na esquerda, seguro. Andar no meio, uma hora vão te pegar. Então parece que fazer o treino em alta intensidade, ok. Fazer o baixa intensidade, ok. Fazer o meio do caminho não é tão legal assim. Ele não te traz tantos benefícios. Vai te trazer benefícios, mas será que não tem um treino melhor do que esse? Então, e às vezes eu me pego, porque sou um Zé Ruela treinando, cara. Eu me pego treinando e falo assim, por que eu estou fazendo isso, cara? E aí é um trabalho mental de eu baixar a intensidade e cumprir o que eu coloquei lá para cumprir. Então, às vezes eu fico pensando comigo, se não é melhor, ao invés de eu colocar lá distância, eu colocar um tempo. Porque eu já coloco, eu falo assim, ó, sei lá, é 1 hora que eu vou remar, 1 hora. Se eu for rápido ou se eu for devagar, é 1 hora. Não importa qual a distância que eu vou cumprir, mas é 1 hora. Então, psicologicamente, para mim é melhor. Então, eu vou lá, coloco e boa. O problema é que o computadorzinho, ele me dá um limite só de 30 minutos. Então, se eu quiser remar mais que 30, eu tenho que colocar tempo. Eu tenho que colocar distância mesmo. Aí eu subo a distância. Mas esse é o erro, né, cara? E aí eu me pego pensando no meio do negócio que eu fiz errado. Ontem foi um dia que eu fiz errado, que eu sei que eu fiz errado. Depois que eu terminei, eu falei, cara, errei tudo. Mas já tinha ido. O episódio tinha que ter sido ontem, então, cara. Aí você refletia antes de ter feito errado. E é nada, ia errar de novo. Mais consciente só. Eu posso aproveitar o gancho do Renato? Acho que você salvou aí a fala também, né? Porque a gente não sabe qual é o certo, né? Mas a gente tem uma ideia do que não fazer, né? O que fazer a gente não sabe muito, mas o que não fazer é o que você falou, né? O Z2 parece que é o que vai gerar o maior estresse com uma menor adaptação em comparação com os outros, né? Não que não vai adaptar, mas em comparação com os outros.
E aí a relação custo-benefício parece ser o pior cenário. E aí quando a gente olha para o cenário ali dos treinos, a maioria treina em Z2, né? Porque quando você tem um treino em Z1, é chato pra caramba. É chato pra caramba. E talvez você se pegue pensando no que você tem que fazer, porque a intensidade está muito leve, o esforço está muito tranquilo, então você consegue ficar pensando na vida, no que tem que fazer, fica estressado, né? E não passa o tempo, porque você está numa intensidade leve. E aí, e o outro lado também é real, né? O Z3, cara, é chato também, né? Então os dois estão em. Se a gente pegar a teoria lá do afeto, né? Vamos para o afeto, que a gente tem zonas de prazer no exercício, né? No bom sentido. O exercício de baixa intensidade não me gera prazer. E o exercício de alta intensidade também não gera prazer para todo mundo igual. Alguns vão gostar mais, outros gostar menos, mas se tiver muito alta essa intensidade, vai gerar um desconforto e um desprazer. Então a gente tem uma tendência a treinar sempre no meio, né? Ou eu treino no Z2 alto, quando é para ser de alta intensidade, ou eu treino no Z2 baixo, quando era para ser em Z1, mas eu nunca estou efetivamente num Z1 e num Z3. O artigo do Alan, professor Alan, já fica a dica aí também, depois, quem quiser, para convidá-lo aí, que ele publica bastante coisa de mountain bike, tive o prazer de fazer parte. Foi aceito no European agora esse mês, justamente o uso da percepção subjetiva de esforço entre treinadores e ciclistas, né? A gente tem um também, né, do Renato com nadadores, e todos eles acabam mostrando quase a mesma coisa, assim. Esse dos ciclistas mostra o quê? Que quando o treinador prescreve um treino em Z2 e o atleta tem que perceber esse treino, ele concorda com o treinador no moderado. Quando tem que ir para o Z3, eles concordam também. A alta intensidade bate o que o treinador esperava e o que o atleta fez. Mas quando fala de Z1, normalmente o atleta não faz em Z1, ele faz acima do que o treinador esperava que ele estivesse fazendo, né? Justamente porque é chato, é longo, é chato, né? Que é a grande dificuldade. Então, acho que esse é um ponto que o Renato trouxe. Assim, ao invés de a gente tem que pensar também em treinar certo, né? Treinar em Z1 quando é para ser Z1, para a gente ter essa lógica de distribuição correta, né? Senão a gente fica treinando só em Z2 o tempo inteiro. Você é ciclista, Everton, você sabe, você tá pedalando ali no canto da estrada, 120 batimentos, de boa, pensando na vida, aí vem e passa um grupinho do lado. Acabou! Se o cara não tiver realmente, entender realmente o que ele precisa treinar em baixa intensidade e estiver pensando na adaptação, ele vai grudar de roda esses caras, vai fazer o treino em Z2, e daí o que vai rolar é que o cara fica cansado, né? Porque ele fez em Z2 hoje, amanhã no treino em Z3 ele não consegue acelerar o quanto ele devia acelerar, e acontece, fica que todos os treinos ficam em Z2. Não, e tem vários fatores, né? Tem o tiozinho que passa de bike do seu lado, tem o cachorro que sai da casa, tem o trecho do Strava que você fala, já que eu tô aqui, deixa eu ver se eu pego tô descansado, deixa eu ver se eu pego um com aqui. E no meu caso, eu faço isso, eu penso nisso, né? Mas eu nunca vou chegar nem perto de pegar um com em lugar nenhum. Mas tem cara que faz isso, né? Fala, não, agora aqui vai, pá, vou dar só uma estourada. Já foi, né? Já fez um puta de um estímulo ali numa subidinha de 1 km ali que já arrebentou o estímulo do treino, né? Isso é fato, é verdade. Só dando minha contribuição aí, agora não como mais treinador, mas como atleta, cara, se tem um tipo de treino que eu gosto, é treino longo, tipo 3 horas para cima, só que treino de trilha, né? Onde tem trilha. Porque treino de road, assim, eu particularmente, o tempo não passa. E um outro tipo de treino que eu acho extremamente interessante é treino de estímulo, porque é muito dinâmico. Então, toda hora você tem que prestar atenção na potência que você está gerando, no tempo. Então, para mim, é muito motivante, assim, esses treinos onde é que tem que fazer um monte de coisa diferente, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto pra caramba. E igual os professores aí falaram, eu tenho muitos atletas que eu peço para rodar em zonas menores, né, intensidades menores, e que realmente tem dificuldade de entregar isso aí. Só que aí tem todo aquele papo do treinador com o atleta que você tem que conscientizar o cara que naquele dia é para fazer isso, porque no dia seguinte vem porrada, então ele precisa estar bem descansado.
Vamos falar de polêmica para chegando no final. Os caras falaram aí que não. Então, parece que treinar em Z2 não é tão interessante. Não estamos abominando Z2, eu acredito. Tipo, sim, uma parte é em Z2. Tem até aquele estudo legal com os quenianos, né? Que mostra que comparando a maratonistas espanhóis, ainda a maior parte dos treinos é em baixa intensidade, mas eles têm um volume mais considerável em Z2 que está muito perto da velocidade de prova, o que não é talvez verdade no mountain bike, porque o mountain bike é muito mais estocástico, né? Muito mais intervalado do que a maratona, então, de novo, coloca meio que, pô, será? Mas tem uma galera propondo, no Brasil, cara, eu vi gente treinando, mas eu nunca vi treinadores falando de uma tal sweet spot, o ponto certo aí, que é para a galera que não consegue fazer um volume considerável de treino. Então, eles falam de treino de 40 até 1 hora. Eles falam que o ideal é treinar numa zona ali um pouco abaixo do FTP, que no fundo é Z2. É a parte alta, porque a Z2 normalmente é uma zona grande, né? Dependendo de que atleta que é. O primeiro limiar e o segundo tem um espaço grande, principalmente se não é tão bem treinado. E que vocês falam sobre isso? Existe algum tipo de justificativa fisiológica para falar que o treino em Z2, para o cara que não consegue fazer volume, geraria melhores adaptações? Pode não. Ô Danilo, na década. Você quer falar, Everton? Eu espero, cara. Na década de 70 e 80, eu sei que é coisa velha, a gente está cheirando naftalina aqui, mas na década de 1970 e 1980, o que as pessoas investigavam? Era treino próximo do segundo limiar. Tinha melhora? Tinha, cara. Lógico que tinha. E como que os atletas treinaram? Próximo do segundo limiar. Melhoraram? Lógico que melhoraram. Cara. Então, não é que o treino é ruim, não é que o treino não dá resultado, não é esse o ponto que a gente está falando. Eu acho que a discussão principal é: existe uma forma de treinar que é melhor do que essa? Acho que essa é a pergunta mais adequada. Então, se existe uma forma de treinar que seja melhor, nós temos que utilizar. Ela é mais chata? O Everton está reportando que é mais chato treinar em Z1, é difícil treinar em Z3. Eu falei que eu não consegui porque eu divaguei lá, comecei a pensar em outras coisas, queria terminar logo, acabei acelerando. Tem alguns pesquisadores que chamam o Z2, né, entre os limiares de buraco negro, porque na verdade tudo te suga para lá, né, cara? Se você está cansado, você diminui a intensidade, você não faz o Z3, você faz o Z2. Se você tá pensando na vida, como eu, queria terminar logo, você não faz Z1, você faz Z2, porque você quer terminar logo, então tudo te suga para lá. E talvez seja a zona de treino que traz a menor quantidade de benefício em relação ao esforço que você coloca lá. Então, você treinar, de novo, né? Você treinar intenso te traz benefício. Você treinar em baixa intensidade vai te trazer benefício, e treinar em baixa intensidade te proporciona treinar forte no outro dia. Enquanto que se você treinar no sweet spot, que é o que eu fiz, é o que eu estava falando que eu fiz. O que eu estava fazendo? Pensando na vida, eu fui para uma região mais confortável para mim, que era para terminar mais rápido em relação à percepção que eu tinha do esforço. Então eu fui para, em teoria, errado, mas para mim tanto faz, né, cara? Para mim, o que der certo, o que funcionar, funcionou. O que treinar, treinou. Então o sweet spot está ali, né? Então, lógico, se você pegar atleta amador e falar assim, olha, treina como você conseguir durante 45 minutos, ele vai estar ali, ele vai estar no Z2. É o melhor treino para ele? Cara, talvez seja, para ele tanto faz, é como é para mim, é isso que eu estou falando. Talvez seja o mesmo resultado que é para mim. É o ideal para mim? Eu sei que não é. Se eu quiser, remar. Mas eu não quero. Então, para mim tanto faz, mas se um atleta está buscando desempenho, a gente sabe que tem uma alternativa que parece ser melhor, eu não vejo por que utilizar o sweet spot. Se ele busca desempenho, hein? Tá? Se ele busca desempenho. Cara, pegando essa analogia do buraco negro aí, velho, me veio na cabeça aqui que praticamente todo mundo só treina Z2, então. Não é?
Mas assim, provavelmente nós, vamos puxar para o episódio também, ó, 80-20. 80% das pessoas aqui devem treinar só em Z2, velho. Tá achando que tá no Z1, mas não tá. Tá achando que tá no Z3, mas não tá, porque no dia anterior não fez Z1. Então nunca vai chegar no Z3, saca? Muito bom Ou essa. porque ele não está disposto a sofrer naquele dia. Né? Você programou um hit, mas, sei lá, deu algum pepino no trabalho, o cara saiu do trabalho, foi para lá e ele fala assim, cara, hoje eu não tô afim de sofrer. E aí, a gente sabe, você dá um migué no treino. E aí, qual que é o migué? É você falar que está treinando forte, mas na verdade você não está tão forte quanto você poderia. E aí você está no buraco negro. E vamos pensar assim, ó, todas as. Vamos arriscar dizer, vai. Experiência, quando eu vou para Romeiros no domingo, vou para a Estrada Velha no domingo pedalar, o pessoal que sai em pelotão, os clubes de ciclismo aí, tá todo mundo no buraco negro, aí tá todo mundo em Z2, né? Tá todo mundo dando seu rolê de pelotão, o longão do domingo, no final de semana, rodando 100 e poucos. Tá todo mundo em Z2, né? Então esse cara ele quase não faz um treino durante a semana e quando ele vai fazer um treino mais longo, ele vai fazer em Z2. Por quê? Porque é o mais legal. É o treino que você sente que treinou, você não tá cansado no outro dia, mas consegue andar, porque fazer um treino de tiro em Z3 você quase não anda, né? Então, pô, é a zona de conforto, é onde todo mundo se sente atleta, é onde todo mundo está ventilando e está gostando do que está fazendo. É o treino do prazer, né? O treino em Z2. Agora, que o Renato falou também, tinha comentado antes, não é que ele não traz benefício, né? Mas é uma relação de custo-benefício, né? Então, ele vai gerar um estresse alto, sendo que eu posso gerar uma adaptação muito melhor se eu fizer Z3 ou Z1, meus ganhos vão ser muito melhores, né? Então é aquele investimento que eu ganho, né? Mas eu não estou ganhando tanto, né? Renato que manja de ação, hoje em dia seria o quê? Um tesouro direto, talvez, Renatão? Que eu estou ganhando, mas estou perdendo para a inflação, talvez? Não é que eu não estou É ganhando. um Tesouro Selic, né? É o Tesouro Selic. Tesouro Selic, tá ganhando, não é uma poupança, mas tá ganhando pouco, podia estar ganhando mais. Você Eu podia acho ter comprado Bitcoin, mas você comprou o Tesouro Selic, né, cara? que também não fiz Z2, devia ter feito Z3, olha lá, hoje tava bombando, tava milionário, até parece, né? R$10 ia estar com 20 hoje no Bitcoin. Mas todo mundo acaba treinando nessa zona por causa do prazer, mas não é que é uma zona que não traz vantagem, né? Mas ela não é a melhor custo-benefício. Quando a gente pensa na grande maioria dos amadores, e até amadores bons, o cenário é esse ali, né? De sair para pedalar no pelotão, sair para pedalar com os amigos. É o que eu faço todo final de semana. Você vai falar para mim, Z2 não vai trazer, você tinha que fazer Z3 ou Z1. Pô, mas todo final de semana, tô curtindo, tô achando que eu sou atleta, eu tô pedalando em Z2, né? É onde eu tô me divertindo. Inclusive, eu nunca, não tô competindo, né? Mas eu sempre acho que eu vou competir. Eu não sei direito se é uma estratégia para eu treinar. Eu falo, não, eu vou competir. Aí chega uns 4 semanas antes, acontece uma coisa, eu fico sem treinar uma semana e meia e falo, pô, agora não vai dar para largar. Mas depois desse momento que eu comecei a treinar mais polarizado, eu tive que diminuir bastante o quanto eu treino com o pessoal. Você realmente tem, na verdade, um amigo que ele treina bem parecido comigo e tal, que daí ele acaba indo comigo. Mas o resto, sempre que eu vou, eu tenho que abrir mão e falar, não, hoje vai ter que ser Z2 para eu ir com eles, porque a galera não tem paciência. O treino é o treino deles, né? Que nem falou, é o mais gostoso de fazer. Eu não uso Z2, eu uso Z2 também, até porque o Renato falou, 80-20 não é 80-20, né? Tem algumas quebras no meio. E eu vejo uma vantagem desse treino, que eu uso, é o meu treino assim de ritmo, é o meu treino de prova. Né? Eu preciso fazer com que o cara tenha uma experiência de se sentir cansado por um longo período de tempo, em determinado momento na periodização. Eu ainda acho que, não sei se é alguma coisa mais tradicional, sei lá, um pensamento mais tradicional, mas eu ainda acho que ele precisa passar por um momento de estresse, ele precisa saber o que é sustentar uma intensidade desconfortável ali nos 95% de um FTP por um longo período de tempo. Então uso, bem pouco, mas é aquele treino ritmado, aquele treino, né, mais pegado ali para ele fazer um simulado de prova, vamos dizer assim, né, dentro de uma programação de um atleta que precisa mais focado em desempenho, tá?
Não, eu só quero reforçar, hein? O que a gente está falando aqui, que eu falei, é desempenho, cara. Se for just for fun, cara, faz o que te deixa feliz, é o que o Everton falou, cara. Treina. Você quer suar? Sua, cara. Porque você pega no inverno, treina em Zion, você vai passar frio em cima da bicicleta, né? É, é verdade, cara. Entendeu? Então, faz o que te. Se você quer treinar só porque você quer ser feliz, quer estar com os amigos, faz o que você quiser, então tá tudo certo, cara. Agora, se você pensa em desempenho, aí é outra história. Tem um livro que é bem interessante, cara, quem quiser ler, é sobre corrida, cara. Chama Into Thin Air. Não é Into Thin Air. Out of Thin Air. É um cara, ele faz uma etnografia, cara. Ele é um estudante de doutorado britânico e ele vai para a Etiópia. E ele tem uma bolsa para fazer isso. Ele vai para a Etiópia. Ele é maratonista. Então ele passa lá, eu não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, treinando com os corredores da Etiópia. E como que é o lance lá, cara? A gente pode até pensar na distribuição polarizada, no alto rendimento, mas e os caras que estão começando? Porque treina todo mundo junto lá. É uma galera treinando junto. Os caras que estão começando não tem polarizado coisa nenhuma, cara. Vai como você conseguir aí. Então ele fala assim: tinha treino que era 30 quilômetros correndo. Sai todo mundo junto. E eles vão acelerando ao longo do tempo. Então os caras saem para. Ele coloca em milhas lá, vamos colocar, sei lá, dá 4,30 quilômetros, que para eles é fácil, né? 4,30 quilômetros, e o cara termina com 2,50, os últimos 5 quilômetros para 2,50. É, um, é uma pancada, cara. Mas quem que chega lá? 4,30 para os caras pode ser Z1. 4,30 para uma galera é Z3 já, cara. Então, quer dizer, não é todo mundo que vai conseguir. Então, nessa progressão aí, a gente vai ter distribuições mais diversas, né? Mas tem uma galera correndo para 2,6, 2,8 na maratona. Entendeu? O que aconteceu? É o Darwin, né, cara? Aqueles que sobreviveram ali, os caras que se adaptaram, conseguiram manter. Galera, então fica o recado aí, né? A gente começou o episódio querendo uma resposta, mas não existe uma resposta, né? Então a gente vê aí que os modelos de distribuição não precisam ser engessados. A gente pode modificar eles aí dependendo da modalidade, da característica de prova a ser disputada, do momento da temporada, enfim. O processo de treinamento aí vai ser sempre uma arte, né? Então, para a gente fechar aqui, professor Renato, professor Everton, palavra com vocês aí para um recado final, se quiser divulgar alguma coisa. O professor Everton aí sempre tem os cursos dele, fica à vontade. Renato também, se quiser, enfim, divulgar algum canal que vocês têm, a rede social, pode ficar à vontade. Cara, eu não. Eu utilizo muito mal as mídias sociais, né, cara? Eu sou ruim para isso, cara. Então, Pode divulgar sua carteira pública, então, de investimento. Pô, a minha carteira pública de investimento tá mal, né, cara? Quando você está construindo uma casa, minha carteira pública é tanto em tijolo, tanto em cimento, tanto em areia. O Everton deve estar com um monte de Bitcoin, de Apple, de título de tesouro. Eu não tenho isso, não, cara. Mas, cara, quem quiser, eu tenho um Instagram que eu coloco algumas coisas lá. O Everton e eu, a gente está com um projeto, o Danilo também faz parte do projeto. Preencher um questionário, a gente quer entender como que as pessoas, qual o conhecimento das pessoas sobre as zonas de treino e também como que elas dividem esse treino. E aí tem uma segunda etapa dessa mesma pesquisa, que é ver se as pessoas mudam o treino, como elas treinam sozinho ou não. O Danilo acabou de falar que ele precisa treinar sozinho, porque quando treina junto, acabou o treino dele. Então a gente quer saber se realmente isso acontece e com quem que acontece. Então, quem quiser pode participar. Não sei se está no Instagram do Danilo lá, mas foi divulgado. Está no meu Instagram, lá na bio do Instagram, acho que é assim que chama. Tá na Tem minha lá bio um link. também. Tem um link lá para esse questionário, então quem quiser vai ajudar bastante. E aí logo a gente vai divulgar também a segunda etapa dessa pesquisa. E aí a gente entra em contato. Então, acho que é isso que eu tenho para falar. E foi um prazer estar aqui, né? Conversando com o Danilo, com o Gustavo, com o Paulo, com a Ana. Com o Everton. O Everton nem tanto, né, cara? Não, brincadeira. Mas foi muito legal, cara. Obrigado pelo convite aí de novo. Eu também queria agradecer pelo convite, terceira participação, sempre um prazer, pode chamar mais no ano que vem, tranquilo. Renato tem um grupo de estudos também, né?
o Renato, que é bem bacana na Unicamp ali, bem legal, e tem bastante pesquisa ali que a gente está fazendo com ciclismo, então eu acho que uma das maneiras mais legais de você conseguir aprender um pouco mais sobre treinamento, tá interagindo, é até participando desses estudos, né? Porque você tem essa oportunidade de trocar informação e de vivenciar alguns testes, né? Começar a entender como é que funciona. Então, quem tiver curiosidade, pedalar aí pelo Brasilzão afora, aproveitar que esse vai ser virtual, é uma maneira interessante aí de aprender um pouco mais sobre treinamento, sobre ciclismo, né? Então, tem lá na minha bio também, na bio do que eles falaram do Danilo, do Renato. O meu pode seguir lá nas redes sociais, no Instagram, né? O Renato me chama de blogueiro, mas eu estou tentando, ainda sou um projeto de blogueiro. No Instagram, Everton Crivoy, tem a CRV, que é crv.sportscience, né? E aí a gente está com essa parte de cursos, né? Para esse ano já foi o último curso, o ano que vem vão ter mais. E consultoria e treinamento para atletas também, né? Principalmente focado no treinamento de força e potência para atletas de ciclismo, corrida e triatletas, que hoje é o principal foco de trabalho ali da CRV. No mais, acho que é isso. Agradecer de novo. Só relembrar vocês que eu estou esperando chegar um boné desse que o Gustavo, que não está vendo, depois vai assistir no YouTube, mas o Gustavo está com um boné que eu estou esperando chegar na minha casa. Depois eu posso mandar o endereço pro WhatsApp, o Natal tá aí. E é isso aí, galera. Valeu, obrigadão pela oportunidade. Não chegou nem pra mim ainda. O Gustavo guardou tudo na casa dele. É dele agora. My precious. Eu tô vendendo mais caro aqui para fazer um caixa pra gente. Aí depois eu encomendo mais uma vez. Mas é isso aí, então, galera. Vocês ouvintes aqui já sabem, né? Se ligar no Instagram, sempre tem as novidades saindo por lá. E também para ver aí os podcasts com imagem, nosso canal do YouTube. Fechou? Então, até a próxima e vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.